Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar de um dos teoremas mais importantes para a geometria e para a matemática de forma geral, que é o Teorema de Pitágoras e algumas de suas aplicações importantes ao longo da geometria. Vamos lá. O Teorema de Pitágoras é aplicado principalmente no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, só retomando, é o triângulo com presença de um ângulo reto de 90 graus, representado na figura, ou seja, no triângulo ABC, o ângulo B tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. E aqui a gente tem algumas notações, como a gente vai denominar, nesse caso, os lados desse triângulo. A hipotenusa vai ser o lado à frente do nosso ângulo reto, certo? Então, vai ser o lado correspondente a esse ângulo reto. Quando eu falo correspondente, quer dizer à frente daquele ângulo reto. Então, percebe pela flechinha que o ângulo que está o lado que está à frente do nosso ângulo é o lado que a gente vai chamar de hipotenusa. E os outros lados vão ser chamados de catetos, certo? Então, o cateto, no geral, é o lado que, juntamente com outro cateto, forma o ângulo reto, certo? Então, se a gente for analisar, o ângulo é uma abertura entre duas semirretas. Nesse caso, as nossas semirretas serão o lado AB e BC, que serão os catetos do nosso triângulo retângulo, enquanto que o lado à frente desse ângulo, ou seja, que não forma esse ângulo, é a nossa hipotenusa, certo? Então, de forma geral, o Teorema de Pitágoras vai ser um teorema que vai relacionar essas notações, os catetos e a hipotenusa. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz que em um triângulo retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Matematicamente, a gente tem um triângulo ABC, em que o ângulo A é o nosso ângulo reto. O lado à frente desse ângulo é o nosso lado Azinho, que é a nossa hipotenusa. Consequentemente, os lados Bzinho e o lado Czinho são os nossos catetos, certo? Então, o Teorema de Pitágoras ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Matematicamente, nesse triângulo, a gente tem que Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. E como a gente pode demonstrar esse teorema tão importante? Uma forma bem simples de demonstrar esse teorema é através da definição da área de um quadrado menor inserido dentro de um quadrado maior. Vamos analisar a figura. Aqui a gente tem um quadrado maior de lado igual a A mais B, certo? E dentro dele a gente tem um quadrado menor de lado igual a C, certo? E quando a gente insere esse quadrado menor dentro desse quadrado maior, acaba se formando quatro triângulos retângulos de lados igual a B e C, em que C é a hipotenusa desse triângulo retângulo e A mais B são os catetos, certo? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai calcular a área do quadrado menor a partir da subtração da área do quadrado maior menos as áreas dos triângulos retângulos, certo? Qual vai ser a área do quadrado menor? A área de quadrado, só relembrando, é lado vezes lado. Como o lado vale C, C vezes C é C ao quadrado, certo? A área do quadrado maior, como o lado é A mais B, então a área do quadrado maior vai ser A mais B vezes A mais B, que gera um produto notável A mais B ao quadrado. E por último, a gente tem a subtração de 4 vezes as áreas dos triângulos. Por que 4 vezes? Porque a gente tem 4 triângulos retângulos formados, certo? E a área de cada retângulo vai ser igual a vezes B dividido por 2. Continuando, então, a gente vai ter C ao quadrado igual a A mais B ao quadrado menos 4 vezes A vezes B sobre 2, certo? Fazendo as contas e o produto notável, a gente tem C ao quadrado igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado menos 2 vezes A. 2A vezes B menos 2 vezes A vezes B é igual a zero, o que resta um C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é o Teorema de Pitágoras, certo? Se a gente parar para analisar cada um dos triângulos retângulos, a gente vai ter como hipotenusa o C como catetos A e B, certo?
Então, o quadrado da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, vai ser c ao quadrado igual a a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? E agora a gente vai falar sobre um exemplo bem simples do Teorema de Pitágoras. A gente vai ter que calcular o valor da hipotenusa do triângulo retângulo. Primeiro, vamos definir quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Vamos lembrar, a hipotenusa é sempre o lado que é correspondente ou que está à frente do nosso ângulo reto. Então, como o reto está no vértice B, o lado que está à frente desse ângulo é o lado que eu denominei como Bzinho, certo? Então, o nosso lado denominado Bzinho é a nossa hipotenusa. Consequentemente, os nossos catetos é o lado que vale 4 e o lado que vale 7. Então, vamos fazer a conta. Então, nesse caso, AC é hipotenusa, enquanto AB e BC são catetos. Assim, pelo Teorema de Pitágoras, temos que Bzinho ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16, 7 ao quadrado é igual a 49. 16 mais 49 é 65, então B ao quadrado é igual a 65. Raiz de 65 é aproximadamente 8,06, então esse Bzinho, que é a nossa hipotenusa, vai valer aproximadamente 8,06. Então, a dica para usar o Teorema de Pitágoras é, primeiro, reconhecer quem é a hipotenusa e quem são os catetos do nosso triângulo retângulo, para assim aplicar diretamente os seus valores no Teorema de Pitágoras que relaciona esses lados, certo? E algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. A gente vai falar sobre duas. A gente vai falar sobre a diagonal de um quadrado e a gente vai falar sobre a altura de um triângulo equilátero. Então vamos começar pela diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado divide a figura em dois triângulos retângulos com catetos iguais ao lado do quadrado original e hipotenusa igual à diagonal. Vamos analisar aqui a figura. A gente tem um quadrado original A, B, C e D com um lado igual a L, certo? Eu tracei uma das diagonais, a diagonal AC, que liga os vértices AC desse quadrado, que gera a nossa diagonal que eu denominei D. Se a gente for analisar os triângulos separadamente, eu peguei o triângulo ABC, certo? Os lados desse triângulo são L, L e D, mas se a gente for analisar, ao traçar a diagonal, eu criei dois triângulos retângulos. Então dá para definir também os lados desse triângulo como hipotenusa e catetos. Hipotenusa é o lado que é correspondente ao ângulo reto, ou seja, à frente desse ângulo reto. Então, se o ângulo reto está no vértice B, o lado que está correspondente a ele, à frente dele, é a nossa diagonal AC. Consequentemente, os lados AB e BC, que equivalem ao valor L, ao valor do lado mesmo do nosso quadrado original, são os nossos catetos, certo? Então, como a gente pode calcular diretamente a nossa diagonal? Aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente vai relacionar. A nossa hipotenusa, como a gente já disse, é a diagonal, enquanto que os catetos são os lados. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Então, o que a gente tem? Que o D, que é a diagonal ao quadrado, deve ser igual ao lado ao quadrado mais o lado ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, o que gera que D ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado, porque L ao quadrado mais L ao quadrado são 2 L's ao quadrado. Então, D vai ser igual a raiz de 2L ao quadrado. Então, o que gera que a diagonal vai ser igual a L raiz de 2. Então, se eu tenho, num exercício, um valor de um lado, consequentemente, a gente tem o valor da diagonal, quando a gente está falando do quadrado, certo? Então, o que a gente pode ter? Se num exercício falar um quadrado de lado 2, consequentemente, a diagonal vai ser 2 raiz de 2. É só eu substituir o L da fórmula da diagonal pelo valor do lado. Então, se num outro exercício falar um quadrado de lado igual a 5, consequentemente, a nossa diagonal vai ser 5 raiz de 2, porque a diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2,
Então, portanto, a diagonal de qualquer quadrado equivale a L raiz de 2, sendo L o lado desse quadrado, certo? Aqui um exemplo bem simples com a cara do Enem. Dois amigos pretendem atravessar uma praça quadrada pelo caminho de menor distância. Um deles acha que a diagonal apresenta a menor distância, enquanto que o outro pensa que dar a volta seria o correto. Calcule a menor distância sabendo que a praça tem 50 metros de lado. Utilize raiz de 2 igual a 1,4. Aqui a gente tem um desenho para ilustrar. Sempre importante, quando a gente tem um exercício literal, é importante na geometria a gente desenhar para facilitar a nossa visualização, certo? Então a gente tem essa praça de forma quadrada. O caminho vermelho é a diagonal dessa praça, em que eles vão começar no início e terminar no final, que é do outro lado da praça, certo? Uma delas falou que a diagonal é o caminho mais rápido, então o traço vermelho. Enquanto que o outro falou que dar a volta, que é o caminho azul, é o mais correto a ser feito. Ou seja, o caminho de menor distância. Vamos calcular quanto é os dois caminhos, a distância dos dois caminhos, e assim definir qual é o menor caminho. Vamos começar pela diagonal. A gente acabou de ver que a diagonal é igual a L raiz de 2. Como a gente sabe que o L é 50 metros, substitui L por 50. Então a diagonal vai ser igual a 50 vezes raiz de 2. E no exercício, no enunciado, falou para a gente usar a raiz de 2 igual a 1,4. Consequentemente, a diagonal vai ser igual a 50 vezes 1,4, o que gera uma distância de 70 metros. Então, a diagonal dessa praça vai valer igual a 70 metros. Agora vamos calcular a distância da volta, certo? Quanto vai ser essa volta? Vai ser igual a L mais L. Por que L mais L? Porque vai ser igual ao lado de um quadrado mais o lado do outro quadrado. Do lado do mesmo quadrado, na verdade. Então, L mais L, o que gera 2L, certo? A volta vai ser igual a 2L. Então, a volta vai equivaler a 2 vezes 50, que é o valor do lado desse quadrado. 2 vezes 50 é igual a 100 metros. Então, qual é o caminho que tem a menor distância? A diagonal. Então, num quadrado, a menor distância entre dois vértices é o lado, mas entre vértices que não são consecutivos é a diagonal, certo? E agora a outra aplicação, como eu já falei, é a altura do nosso triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais, consequentemente todos os ângulos iguais, com valor igual a 60 graus, certo? Então aqui a gente tem um triângulo equilátero de lado L e altura H. Na hora que a gente traça uma altura relativa a esse triângulo, essa altura vai dividir, a nossa altura H, vai dividir o lado que bate em dois segmentos de valores iguais. Nesse caso, como é valor igual, divide o segmento na metade. Então, de um lado, do BH vai valer L sobre 2 e do HC vai valer também L sobre 2, certo? A altura H divide o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos semelhantes de lados igual a L, H e L sobre 2, como eu acabei de dizer. Aplicando o teorema de Pitágoras a um desses triângulos retângulos formados, temos que... Quem vai ter? Então aqui vamos analisar o triângulo ABH, em que o ângulo reto está em H, porque a altura, lembrando, é o segmento que parte de um vértice e gera um ângulo retângulo ao se encontrar com o lado oposto, certo? Então, como forma um ângulo reto, o ângulo reto vai estar exatamente nesse ponto H formado. Então, se o ângulo reto está no ponto H, o lado que está à frente dele, que é a nossa hipotenusa, vai ser o de valor L. Consequentemente, os nossos catetos serão a altura e o L sobre 2, que é o outro lado. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Passando o L sobre 2 ao quadrado para o outro lado, a gente tem que H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. O que gera que H ao quadrado é igual a 3
L ao quadrado sobre 4, fazendo a raiz de 3L ao quadrado sobre 4, a gente tem que a altura de qualquer triângulo equilátero de lado L vai ter altura equivalente a L raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente tiver um exercício falando um triângulo equilátero de lado 3, qual é o valor da altura desse triângulo? É só substituir o L da fórmula da altura por 3. Então vai ficar altura igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Que é o exercício que a gente vai fazer agora para ilustrar isso daqui. Calcule a altura de um triângulo equilátero de lado de 6 centímetros. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Então aqui a gente a altura, traçado, a gente quer saber essa altura. Como eu acabei de dizer, é só eu substituir o L da forma, que equivale ao lado, pelo valor que foi dado no exercício. Então a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2, sendo L igual a 6, a gente tem que a altura é igual a 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Então a altura é igual a 3 raiz de 3, porque 6 dividido por 2 é igual a 3. Então a altura é igual a 3 raiz de 3, sendo raiz de 3 pelo enunciado igual a 1,7, 3 vezes 1,7 é igual a 5,1 centímetros. Então a altura desse triângulo que ele pediu para calcular, triângulo equilátero, lembrando, é 5,1 centímetros. Certo? Muito obrigado pela atenção até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.